Olá, muito boa noite. Eu acabei de mandar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, então daqui a pouco deve estar chegando mais mulheres aqui pra gente conversar. Vou esperar um minutinho, só enquanto o povo tá chegando. Oi, Lu, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Oi, Júlia, muito bem-vinda. Eu tô esperando só um minutinho que eu acabei de avisar lá no grupo do WhatsApp, então o pessoal deve estar chegando, tá bom? Como vocês estão? Me contem. Como que tá aí? Aqui tá chovendo, uma chuvinha boa. Hoje deu uma esfriada, tô até de blusa que tá frio. Como tá aí pra vocês? Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Então, só tô aguardando um minutinho e a gente já vai começar. Hoje tem bastante conteúdo, gente. Então, eu não vou demorar muito para começar, porque hoje tem bastante coisa pra gente conversar. Aí começou a chover também. Bom, né? Tava um calorzão, não tava entendendo esse outono, calor daquele jeito, um sol rachando. Aí agora tá mais tranquilinho. Hoje tá uma chuvinha boa. A Júlia, por aqui tá calor, sem chuva por enquanto. Eita, de onde você é, Júlia? A Luísa está esfriando, aqui também. Aqui também tá esfriando. A Júlia é ansiosa para minha primeira aula. Ai, que bom, fico muito feliz que você tá aqui. E hoje é uma aula muito especial, porque é a nossa aula 10. Gente, são 10 aulas. 10 terças-feiras em que a gente tá aqui junto. E um curso gratuito, né? Que a gente já fez a Semana do Consumo Consciente. Muito bom. Bom, vamos começar. Espera que eu volto. Tá bom. Vamos estar aqui até... Vamos estar aqui até às 9. A Lu, vale muito a pena as aulas. Essas aulas, elas são super importantes para a gente aprofundar nos assuntos, né? Então, aqui no Instagram, a gente consegue fazer posts, fazer os stories, mas é muito difícil a gente aprofundar esses conteúdos. Para aprofundar mesmo, precisa ser aqui, nesses aulões, né? Nessas aulas, para a gente entender de verdade como que é o processo da cosmetologia natural, direitinho cada etapa. Então, eu tento dividir de uma forma que fica bem claro, assim, para vocês. A Lu, eu tô no curso de autocuidado e estou amando. A Lu é minha aluna lá do programa de autocuidado, né, Lu? A Lu participa de tudo. Ela participou da Semana do Consumo Consciente, ela tá lá no programa de autocuidado. E, Lu, depois dá uma olhadinha lá, que hoje eu subi a aula da Amanda. A Amanda, ela fez uma aula aqui, né, uma conversa, um bate-papo aqui no perfil, e eu subi uma aula bônus lá no programa de autocuidado sobre sustentabilidade na prática. Tá bem legal a aula. Bom, vamos começar. Então a gente tá junto aqui toda terça-feira, só dando os recadinhos iniciais, às 8 horas. Se você tem interesse em entender mais sobre esse mundo da cosmetologia natural, do autocuidado natural, principalmente que envolve, sim, cosmético natural, mas também envolve muitas outras coisas, né? Então, a gente já falou aqui sobre as nossas fases, a gente fala também sobre sagrado feminino, esse conceito, né? Do corpo de mulher. A gente fala também assuntos correlacionados com ginecologia natural, com aromaterapia. Se você tem interesse nesses assuntos, aqui é o seu lugar, porque a gente vai aprofundar nesses conteúdos. Para quem já estava na última aula? A Lu estava, né, Lu? Boa noite, a Valéria é minha mãe. Muito boa noite, mãe. Quem que estava aqui na última aula? Me conta. Eu tô vendo que tem bastante gente nova. Bom, vou me apresentar para as mulheres novas que estão chegando, se achegando aqui com a gente. Eu sou Amanda Bimbati, eu sou cosmetóloga e também sou tricologista cosmética. Quanto nome difícil! Então, a cosmética, né, é a área que estuda a formulação dos cosméticos, é quem faz esse estudo de formulações cosméticas. E a tricologia cosmética
é a área que estuda os cosméticos específicos para cabelo, tá? Então, a Lu tava, mas perdi conexão. Que pena, Lu. Mas, ó, ainda tá lá no IGTV. Então, eu sou cosmetóloga e tricologista cosmética e eu tenho uma paixão enorme por cosmetologia natural. Eu já tô há mais de 6 anos na área, então eu já tive projetos, já fiz vários projetos e também trabalho na área e agora ensino a cosmetologia natural. Eu já aplicava isso em workshops e agora tô migrando para essa área do digital, para a gente conseguir aí espalhar cada vez mais essa mensagem do autocuidado natural. E o meu objetivo aqui é te ajudar a resgatar a sua essência por meio da cosmetologia natural e desse autocuidado natural, o cuidado com o seu próprio corpo, tá bom? Bom, lembrando só que na semana passada, quem estava aqui viu essa aula, a gente falou sobre óleos essenciais, né? A gente falou sobre óleos essenciais, então o que são os óleos essenciais? Quem são eles? Quais são os benefícios dos óleos essenciais pra gente, pro nosso uso nos cosméticos? E a gente falou também de 3 óleos essenciais que são muito importantes da gente ter em casa. Foi uma aula bem gostosa também, bem aprofundado. Quem ainda não conseguiu assistir, ela ainda tá no IGTV. Lembrando que as aulas do IGTV, elas vão sair do ar, tá bom? Então, se você quer assistir alguma aula dos temas que estão lá disponíveis, hoje vão ser 10 temas, né? Hoje é a nossa aula de número 10. Os temas ainda estão lá, as aulas ainda estão lá, mas elas vão sair. Então, ó, se apressa aí, assiste, porque elas vão sair do ar. O tema hoje aqui que a gente vai falar é sobre extratos vegetais, extratos botânicos. Então, o que são os extratos botânicos, né? E também quais são os tipos de extrato que existe. E além disso, a gente tem um último tópico que a gente vai falar como aplicar esses extratos nos cosméticos naturais. Os extratos botânicos, eles são fundamentais, assim como os óleos essenciais, né, que eles são muito utilizados para trazer vários benefícios que a gente viu na aula passada para a cosmetologia natural. Os extratos botânicos também têm essa função de ativo, né? É uma função de colocar propriedades, de inserir propriedades na fórmula que vai trazer esses benefícios para o nosso corpo, tá bom? Bom, eu trouxe aqui, eu vou compartilhar com vocês. Aqui. Eu trouxe para vocês, nesse início, como que a gente vai começar essa aula explicando o que são esses extratos, né? Então, primeiro, os extratos botânicos, eles são um meio da gente extrair os componentes das plantas. Então, a gente vai usar 3 conceitos iniciais para que a gente consiga extrair esses benefícios das plantas. Tá? Um que é o veículo, que a gente precisa entender sobre veículo, a gente precisa entender sobre solubilidade e a gente precisa entender sobre polaridade. Com esses 3 conceitos, a gente consegue extrair fazer essa extração de propriedades da planta com maior precisão e com maior entendimento do que está acontecendo ali, o que está saindo daquele extrato, qual é a propriedade que a gente está usando para colocar no nosso cosmético, tá bom? Então, mas o que é isso? O que é um veículo, por exemplo? O veículo é o meio que vai fazer essa extração. Isso é o veículo, é o que a gente vai usar para que a gente consiga abraçar essa molécula que está lá na planta e trazer ela junto com a gente. É também o que falam, né, no uso de óleos essenciais como um
carreador. É como se fosse um carreador, um óleo carreador. Então, é o que vai usar, é o que vai conseguir abraçar essa molécula e trazer essa molécula junto com a gente. Ai, mas é só óleo? Não. Eu vou mostrar aqui para vocês o que pode fazer essa extração. Só que uma planta, lembra que a gente conversou na aula passada? Uma planta, ela tem vários benefícios. Ela tem diversos componentes. É um sistema complexo. Por quê? Porque ela é parte da natureza. E na natureza, os sistemas são complexos, eles desempenham várias funções, várias. E de acordo com o veículo que a gente usar, é o que a gente vai conseguir extrair, tá? Então, a gente pensar nesse veículo é muito importante para a gente conseguir extrair o que a gente quer da planta, tá bom? A solubilidade. Nesse segundo componente, né, nesse conceito, a gente precisa saber se o que a gente quer extrair da planta, ele é solúvel no componente do veículo. Por quê? Porque como que esse veículo vai abraçar essa molécula se uma molécula não tem compatibilidade com a outra? Ele não consegue abraçar, ele não consegue pegar na mão ali, não consegue trazer junto. Então, para a gente conseguir extrair os componentes da planta, a gente precisa que esse componente seja solúvel no veículo que a gente utilizar, tá? E o terceiro conceito é de polaridade. Eu vou mostrar aqui na próxima figura, eu vou mostrar para vocês direitinho esse conceito de polaridade. O que isso influencia? É exatamente nesse conceito de conseguir pegar essa molécula e trazer essa molécula para perto. As moléculas, elas podem ser polar ou apolar. E de acordo com o veículo, é o que ela vai ter mais afinidade. Se ela for polar, um veículo também polar vai conseguir fazer essa solubilidade. Se ela for apolar, a gente precisa também usar um veículo que é apolar para fazer essa solubilidade. Então, uma mesma planta, vou dar um exemplo, o alecrim. Eu posso fazer diversos tipos de extrato de alecrim e cada extrato vai ter uma propriedade diferente do alecrim. Mesmo sendo da mesma planta, vão ter componentes diferentes. Por quê? Porque os componentes que são apolares vão estar num extrato que é apolar. Os componentes que são polares vão estar num extrato que é polar. E quando esses componentes têm uma solubilidade, é para onde eles vão. Então, uma única planta pode produzir vários extratos diferentes. A gente pode ter várias propriedades diferentes. Eu vou colocar uma outra imagem aqui. Aqui. Onde eu falo do veículo e da polaridade. Então, a gente tem 4 tipos de veículo, que é a água, a glicerina, o álcool e o óleo. E esses veículos, eles estão aqui em ordem de mais polar até um apolar. Então, a água, ela é um veículo polar e a gente vai solubilizar as moléculas que são polares. Aí depois vem glicerina, vem álcool e depois o óleo, que é apolar. Então, a glicerina, por exemplo, ela tem mais afinidade com a água do que ela tem com o óleo. O álcool já é o contrário, já tem mais afinidade ali com o óleo do que com a água.
Mas isso quer dizer que eles são totalmente solúveis? Não, porque eles têm um certo nível de polaridade, tá? Então, quando a gente quer ver isso na prática, é só a gente colocar o óleo na água. Um é o oposto do outro, então eles não conseguem se unir, as moléculas não se unem, tá bom? Então, moléculas que são apolares vão ser extraídas pelo óleo, moléculas que são polares vão ser extraídas pela água, moléculas que são mais polar vai ser ali pela glicerina, e moléculas que são mais apolar, mas não são totalmente apolar, vão ser extraídas pelo álcool. Com esses 4 veículos, a gente consegue fazer muitos tipos de extrato. Me conta aqui se você já fez algum tipo de extrato botânico com algum desses veículos. Vocês já sabiam que com uma plantinha você consegue fazer extrato com todos esses veículos e cada um desses extratos vai ser diferente? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você já fez algum tipo de extrato botânico. Bom, a Júlia, esses são os únicos veículos que existem ou tem mais? Esses são os principais, Júlia. Os que a gente faz em casa, os que a gente consegue manusear com bastante segurança, são esses, tá bom? Existem vários outros tipos de veículos, né? Só que aí são veículos que não são naturais, que né, tem diversos tipos de solubilizantes ali também. Esses são os principais que a gente usa para extração dos cosméticos naturais. A Morgana, estou fazendo de glicerina e aveia e álcool de cereais, com lavanda, alecrim, canela, capim, cidreira e outros. Olha, a Morgana já está fazendo uma alquimia. Vários tipos de extrato. Então, cada um tem um componente diferente. A Júlia, já fiz essência de citronela com álcool. Então, você já fez um extrato alcoólico de citronela. A Morgana, tipo propileno glicol. Acho que é solvente também, mas é derivado de petróleo. Exatamente. Gasolina, diversos tipos de veículos podem ser utilizados para extrair os componentes, né, das plantas, porém, são veículos que a gente não utiliza na cosmética natural, tá bom? Porque são, né, veículos que não são naturais para a gente fazer. Esses são os principais e são os que a gente vai utilizar aqui. Então, eu fazer uma infusão, a gente tem um certo tipo ali de componentes da planta, que é diferente. Por exemplo, eu faço um chá, que é uma infusão de hibisco. Se eu fizer a extração dos componentes do hibisco com glicerina, já vai ser diferente, o extrato é diferente, as propriedades são diferentes. Deixa eu pegar um outro aqui. E aí a gente tem as etapas do processo, né? Como que a gente faz então essa extração? A gente viu que a gente pode fazer com 4 tipos de veículos. E eu recomendo muito que vocês testem, tá bom? Aqueles tipos de veículo. Pega a mesma plantinha e faz um chá ou uma decocção, eu vou falar aqui a diferença dos dois, mas faz com água, faz com glicerina, cada um é um extrato diferente, né? E muitas plantas, por exemplo, tem alguns conhecimentos que é muito legal da gente resgatar, que é esse conhecimento das nossas avós. Quem aqui já passou álcool com arnica? Numa picada de pernilongo, por exemplo. Quando
quando eu vou lá para Minas, na casa da minha avó, a minha avó sempre tem um potinho lá de álcool com arnica, que quando tem picada de pernilongo, ela já vai lá, enfia a mão no álcool e passa na gente ali na picada do pernilongo. E nada mais é do que um extrato alcoólico de arnica. E esse extrato, ele retira essa propriedade da arnica, que é de calmante para a pele, né? Ele diminui mesmo, né? A coceira, ele ajuda a pele nessa parte, né? De voltar ali a característica normal e parar a coceira. A Morgana, coisa de vó, é muito, né? A minha avó, ela tem esse costume que veio da minha bisavó. A Lu, eu tenho, sempre faço. Então, é muito por isso. Mas, se a gente fizer um chá no caso aí, né, da arnica, será que o chá vai ter a mesma propriedade do álcool? Por que será que a minha avó usa o álcool e não usa o chá? Por que ela não usa o óleo para tirar a propriedade da arnica? Muitos conceitos, eu acho que é interessante a gente falar isso aqui também, que muitos conceitos, as mulheres mais antigas, né, elas faziam muito isso na prática, já é um conhecimento muito prático, mas não faziam ali o estudo daquilo, só sabe que funciona e que funciona daquele jeito. E aí quando a gente para pensar, nossa, né, por que é feito desse jeito e não de outro? E é justamente por isso. E aí a gente consegue entender ali o técnico, né, do assunto, porque antes a gente já sabia a prática. Isso funciona. A gente vai lá, pega, coloca a mão no álcool e passa o álcool com arnica e funciona. Mas a gente não sabia o porquê tem que ser com álcool, né? Às vezes a gente acha, porque tem que desinfetar, porque tem... Não é isso. Não é. É porque o álcool consegue extrair essas moléculas da arnica, que não é tão bem extraída com a água, por exemplo, né? E que muitas vezes nem é extraída com o óleo. Então, é legal da gente entender esses conceitos antigos também, né? E que funcionam super. Mas quais são as etapas desse processo, então? Eu posso pegar qualquer planta, ali eu pego a plantinha ali do pé, e aí eu posso fazer qualquer tipo de extrato que eu quiser. Não é bem assim. Cada extrato, como ele tem essa parte da polaridade e do óleo ele não conseguir se misturar na água, se a gente pegar alguma planta que tenha água nela, ou seja, a planta fresca, se a gente tirar a planta do pé e a gente quiser fazer um extrato oleoso dessa planta, o extrato pode ser que ele estrague muito mais rápido do que eu fazer um extrato com uma planta sem água. Por quê? Porque essa água vai ficar ali sem se misturar. E imagina só, se eu tenho uma fórmula que não vai água, e aí eu pego e falo assim, não, eu vou fazer um extrato que é oleoso, e aí vou colocar, ao invés de usar o óleo puro, eu vou usar um extrato. E aí eu pego a planta que tem água. O que vai acontecer com esse meu produto? Né? Eu vou precisar ou usar ele bem rápido, ou eu vou precisar colocar um conservante nele. Porque aí ele pode estragar, ele pode ser contaminado. Porque ele não tem água, não tem nenhum ingrediente ali que solubilize a água. E eu coloquei um tanto de água ali porque eu fiz um extrato que tem água na planta. Então, a gente precisa preparar essa planta para fazer essa extração. Então, no caso, se eu quero fazer um chá, como que eu preparo essa planta?
eu preciso lavar essa planta direitinho, com água, ver se não tem nenhuma sujeirinha ali, deixar ela prontinha ali, por mais que a gente vá ali, né, colocar de volta ela na água, mas ela precisa ali já tá, né, direitinha, lavada, higienizada ali, né, com água. E depois eu coloco ela para fazer ou o chá ou a decocção. Então, ou eu fervo a água e depois jogo a plantinha, espero ali, né, fazer a extração depois que o fogo já tá desligado e depois eu vou fazer a separação. Então, a pré-extração é uma preparação. Se eu for fazer um extrato oleoso, eu preciso retirar totalmente a água dessa planta. E aí eu vou secar essa planta mesmo. Tem um post que eu fiz lá no feed que eu falo sobre como fazer essa secagem das plantas. Tá mais lá para baixo, mas dá uma olhadinha lá se você tem interesse em fazer a secagem das plantas, que tem como fazer essa secagem lá, tá bom? Então tem que secar essa planta para depois a gente conseguir fazer a nossa extração dos ingredientes e depois vai para a terceira etapa, que é separar. Só que cada veículo tem o seu tempo de extração também. Então, por exemplo, a água, e eu vou fazer uma infusão. Então, eu fervo a água, coloco a plantinha lá, né? Desligo o fogo, coloco a plantinha lá e eu vou esperar ali seus 10, 15 minutos e aí eu vou conseguir extrair os componentes. Já a glicerina, eu não consigo extrair ela num tempo tão curto. Para a glicerina, eu preciso de no mínimo 3 semanas. Então, se eu for fazer um produto que eu vou colocar uma glicerina, lembrando que eu sempre indico o uso da glicerina vegetal, tá bom, gente? Todos os produtos que eu indico, eu indico que você faça eles veganos. Por quê? Porque eu acredito que a gente não precisa usar nenhum componente animal na formulação para a gente conseguir fazer o nosso autocuidado, a gente conseguir ter o nosso ritual de beleza, tá bom? Então, se você vai fazer a extração com uma glicerina vegetal e você vai fazer o produto amanhã, você não vai conseguir fazer essa extração de uma forma eficiente, porque a glicerina exige um tempo de ali 3 semanas para extrair esses componentes. E sabe como que você percebe? Muitas vezes a cor da glicerina muda, ela fica verdinha, se for hibisco ela vai ficar vermelhinha, ela vai mudando de cor. Eu já extraí também do cacau, o cacau vai ficando marronzinho, você vai vendo que a cor da própria glicerina vai mudando. E antes de 3 semanas é pouquíssimo tempo, não dá tempo de solubilizar. O óleo tem 2 formas, tá? Antes disso, o álcool. Para a gente solubilizar no álcool, eu também recomendo pelo menos 2 semanas da planta no álcool, para daí você usar o extrato. Porque antes disso, pode ser que tenha componentes ali? Sim, o álcool vai conseguir extrair ali antes de 2 semanas, mas não vai extrair tanto. Para conseguir extrair bem esses componentes, eu recomendo ali umas 2 semanas. E o óleo? O óleo tem 2 formas de extrair. Então, dá para extrair com óleo frio, e aí você faz a maceração ali, aperta a planta no óleo e deixa ali por... Olha, o óleo eu deixo geralmente 3 semanas para mais. No óleo frio, ou então pode ser no óleo quente. Se a gente esquenta o óleo, fica bem mais rápido da gente extrair. E aí a gente consegue sim, ali com um tempo né, sempre verificando a temperatura, não deixando ali
a temperatura muito alta, acima de 50 graus, a gente pode perder muita propriedade dos óleos. Então, a gente não pode deixar essa temperatura muito alta, tá? Então, sempre tá de olho nessa temperatura, mas ir fazendo essa extração com óleo quente, a gente consegue sim reduzir muito esse tempo para horas. Por exemplo, uns 45 minutos, 1h e 15, a gente consegue fazer uma extração no óleo quente, tá? A Morgana, e é obrigatório tirar a erva de dentro do álcool depois? Fico com pena. Não é obrigatório, não é. Você pode deixar sim, Morgana. Pode fazer o sabonete, por exemplo, usando um extrato que vai ficar com os pedacinhos da erva ali. Pode colocar com a erva junto, não tem problema nenhum. A separação só acontece quando a gente quer usar só o extrato e não quer usar os pedacinhos da plantinha, não quer que tenha a plantinha ali. Mas não precisa necessariamente tirar, não. Geralmente eu não tiro também. Eu gosto de ter as plantinhas ali, mas, por exemplo, o hibisco. O hibisco eu tiro porque é grande, né? O hibisco, na verdade, não é uma flor, né? Ele é um cálice, né? Então, só que ele é grande. Aí é difícil da gente colocar ele inteiro ali no sabonete. Pode arranhar e tudo mais. Então, eu tiro. Agora, alecrim, por exemplo, a camomila, geralmente eu deixo. Eu uso com a plantinha mesmo. Eu faço os cosméticos com a plantinha dentro. E isso é super gostoso também, né? Quando a gente faz um óleo corporal com a planta dentro, nossa, gente, é tão gostoso que fica ali. E quanto mais tempo passa, então, quanto mais vai descendo o óleo, você sabe que naquele potinho tem mais componentes daquela planta. Então, quanto mais tempo passa, melhor fica aquele óleo de banho, por exemplo, né? É que nem vinho, né? Quanto mais tempo passa, melhor fica o óleo. E a extração no óleo é assim, tá? A gente pode deixar por muito tempo no óleo. Então, a maior parte dos óleos vegetais tem ali uma data de validade de em torno de 2 anos, mais ou menos. Você pode deixar a planta no óleo até a data de validade daquele óleo. E quanto mais tempo passa, mais tem do ativo da planta naquele óleo. Mais tem no veículo, né? E um outro ponto que é legal de eu comentar aqui é que quanto maior a quantidade da planta, também é maior a quantidade dos componentes naquele veículo. Então, isso é legal da gente dosar. Eu quero um extrato que ele seja mais suave. Eu quero bastante a composição do óleo e não tanto a composição da planta. Então, a gente tem que olhar 2 fatores: o tempo de extração e a quantidade da planta, tá? Então, se eu quero ele mais suave, eu coloco menos da planta. Se eu quero ele mais concentrado, mais forte, eu coloco mais quantidade da planta, tá bom? E então, essas são as 3 etapas que são do processo de extração ali botânica, vegetal. Deixa eu pegar um outro aqui. E aqui são os métodos, né, que eu falei. Já dei uma pincelada ali do que são esses métodos, mas agora vou explicar direitinho quais são esses métodos para poder extrair, né, esses benefícios das plantas. O primeiro é a infusão. A infusão é feita com água e a gente chama de chá, né? Então, é esse processo em que a planta, ela não fica ali fervendo junto com a água. Por quê? Porque tem muitos componentes que eles são voláteis e eles acabam
não ficando ali na planta, né? Ele acaba se decompondo ali se a gente coloca muito calor. Se a gente coloca o calor excessivo, a gente não consegue extrair esses componentes, principalmente se é de folha, das folhas das plantas. Então, quando a gente usa infusão, quando que a gente usa chá? Geralmente é para flor e para folha, né? Então, a gente vai, ferve a água, desliga o fogo, espera ali voltar ali para mais ou menos 50 graus, joga a plantinha, né? Mistura um pouquinho e tampa e deixa abafadinho para ir extraindo os componentes. E na infusão tem uma grande quantidade de óleo essencial da planta. Por quê? Porque a maior parte do óleo essencial tá na folha. Então, a gente não é recomendado consumir ali o óleo essencial do potinho e tudo mais, por conta dessa extração do óleo essencial que a gente comentou na aula passada, que pode ser que não seja legal essa extração. Mas a gente sim ingere óleo essencial quando a gente faz uma infusão, quando a gente faz um chá. Por isso que o chá é tão bom e é tão importante quando a gente tem alguma doença, quando a gente tá mal, quando a gente tá com gripe, quando a gente tá desanimada, quando a gente tem qualquer problema, os chás são muito amigos, né? A gente sempre faz ali um chazinho, seja para acalmar, seja para animar, seja para melhorar essa nossa saúde mesmo. Eles são muito aliados, porque eles têm essa grande quantidade de óleo essencial. O segundo método é a maceração. A maceração, a gente pode fazer ela tanto com o óleo quanto com a glicerina, tá? Então, são veículos que eles são mais viscosos, né? Ele tem uma viscosidade maior. Então, a gente vai ali apertar essa plantinha, apertar. Muita gente coloca até em um pilão, sabe? Coloca um pouquinho de óleo, coloca num pilão e amassa bem essa plantinha. Depois, o que a gente faz? Coloca mais óleo. E aí, deixa ali curtindo, né? Deixa ali o óleo fazendo o papel dele ou a glicerina para tirar. A glicerina eu uso muito para extrair os componentes de coisas em pó. Então, eu gosto bastante de fazer com materiais em pó. Quando eu tenho menta em pó, hibisco em pó, cacau em pó. Esses ingredientes que são em pó, eu adoro fazer o extrato de glicerina. A maceração eu faço com planta seca. Então, alecrim eu adoro fazer, a própria camomila, várias ervas secas. A Tainá, eu uso muito a infusão das plantas para a produção dos produtos. Exatamente, eu também. Então, como a gente vai chegar lá, como colocar nos cosméticos, mas qualquer ingrediente que tenha ali água, né? Qualquer cosmético que tenha água na infusão, você pode trocar por uma infusão. Água na composição, falei certo, né? Você pode trocar por uma infusão. Então, você pode adicionar só a água, ou você pode sim trocar por uma água com um benefício da planta. Por isso que eu não uso tanto o óleo essencial assim, que vem no potinho. Por quê? Porque o óleo essencial, ele encarece bastante o nosso produto, e outra, que a gente tá usando o óleo essencial, eu vejo muito isso na internet, que as pessoas usam de uma forma indiscriminada o óleo essencial. Só que não pode ser assim, a gente precisa tomar uma série de cuidados, como a gente falou na última aula, porque ele é muito poderoso. Ele tem inúmeras características ali que eles, sim, são muito benéficos, mas eles precisam ser usados na medida certa. Se tiver excesso, eles podem sim fazer mal pra gente.
Então, o que eu faço? Eu uso muitos extratos, mais extratos do que óleos essenciais. Por quê? Porque que o extrato é barato, é muito barato colocar extrato nos cosméticos. Eu vou ter vários benefícios. Se eu trocar água por um extrato aquoso ou uma infusão, é a mesma coisa, né? E eu vou ter vários benefícios, incluindo o óleo essencial da planta, tá? Então, só voltando, a maceração geralmente é feita com óleo, tá? E a decocção, ela é feita com água também. Só que ela é feita principalmente para caule e para raiz. Então, por exemplo, a canela, o cravo, essas plantas que a gente usa o caule ou raiz, a gente não faz uma infusão, a gente ferve ela junto na água. Por quê? Porque assim a gente consegue extrair os componentes dela, porque elas não tem esse negócio de ter que ficar até 50 graus e tal. Nessas plantas, né, nesses materiais, digamos assim, eles são mais fortes, então eles aguentam esse calor e eles precisam de mais calor para extrair esses componentes. A Tainá, essa aula vai ficar gravada? Tainá, vai, e eu acredito que vai por uma semana, tá bom? Eu tô tirando as aulas do ar, essas aulas não vão mais ficar no IGTV, mas essa semana você vai conseguir ver lá no meu IGTV essa aula, tá bom? E aproveita que se você quiser ver as outras 9 aulas, que a gente tá na nossa 10ª aula, elas ainda estão lá também, mas elas também vão sair, tá bom? Vou colocar aqui um outro pra gente. E aí a gente chega em como utilizar isso nos cosméticos. Então, agora que a gente já sabe como extrair, que a gente pode extrair de 4 maneiras, né? Na verdade, com 4 veículos diferentes. Mas como que eu vou saber qual veículo utilizar em qual produto, em qual cosmético eu quero? Então, a gente precisa, principalmente, para a gente conseguir escolher qual extrato usar, a gente tem que observar esses 2 pontos aí, se a fórmula é anidra ou se a fórmula é aquosa, tá? Se ela é anidra, ou seja, se ela não tem água na formulação, se a gente usar água, a gente não vai conseguir solubilizar isso. A água, ela vai ficar ali fora da formulação e ela vai estragar a nossa formulação. Por exemplo, se a gente fizer um balme labial que só tem manteiga e óleo, a gente não vai conseguir colocar um extrato aquoso ali, uma infusão ali, porque não tem nada que solubilize aquele extrato. Então, a gente vai precisar usar um extrato oleoso. E aí, esse extrato vai sim ficar disperso naquele produto. A gente pode usar glicerina? Não é o ideal. Por quê? Porque a glicerina, ela tá mais próxima ali da água do que do óleo, não é? Ela é mais solúvel na água do que é solúvel no óleo. Então, se a gente usar uma fórmula aquosa, se a gente tiver um produto que tem água na formulação, a gente pode colocar a glicerina, porque a glicerina é mais compatível com a água, tá? Então, por exemplo, nos sabonetes, o sabonete eu sempre coloco extrato alcoólico. Foi a Lu, né, Lu, que me perguntou. Ela me perguntou essa semana, mas eu preciso colocar o extrato alcoólico no sabonete? Não precisa necessariamente. Eu coloco no champonete, por exemplo. Por quê? Porque além de trazer o benefício da planta, o extrato alcoólico me ajuda ali a ter esse sabão líquido por um pouco mais de tempo. E aí eu consigo colocar ele na forma mais fácil. Se eu não coloco o álcool,
o tempo de fusão dele, né, ele endurece muito mais rápido e aí fica difícil, ele fica grudando na panela, ele cai meio com uns pedaços ali no meio e aí ele não dá um bom manuseio desse sabão, né, desse champonete. Então eu uso o extrato alcoólico. E aí, geralmente, eu uso com alecrim, eu uso com camomila, eu uso com hibisco, uso com capim-cidreira também, super, eu adoro capim-cidreira para várias coisas, principalmente para energia, adoro. Então, essas plantas que a gente já utiliza para óleo essencial, que a gente sabe, esse é para dar energia, esse é para acalmar, essa outra planta é para melhorar a nossa relação com o nosso corpo, com o nosso feminino. Tudo isso a gente pode extrair delas de uma forma que não precisa ser necessariamente com o óleo essencial, mas simplesmente fazendo um extrato dessa planta, né? Então, essa extração, qual que vai ser o veículo, a gente precisa saber como é a nossa formulação, para daí a gente saber como que a gente vai extrair isso e colocar dentro da fórmula, tá bom? A Morgana, você usa extrato alcoólico no Cold Hot Process ou com base? Pode usar nos dois. Você consegue usar nos dois o extrato, tá? No Cold é mais difícil, porque ele fica ali mole, né? Por um bom tempo ali, ele fica mole, até ele conseguir ali endurecer. No Cold, geralmente, eu não coloco, não. Eu acho um processo muito lento. Mas no Hot você pode usar e na base você também pode usar, né? Porque o Hot, ele já fica um sabão ali mais rápido, né? Nesses meios de saponificação, né? Esses métodos de saponificação que são mais artesanais ali, que você usa, né, a soda, que você usa ali os outros ingredientes para saponificar, geralmente eu uso só a erva seca e olha lá, porque nesse processo tem que colocar mais pro final dele, porque se colocar no meio ele vai degradar toda a planta, porque o pH é muito alto. Então, geralmente quando eu faço esses métodos, eu uso mais argila ou algum pó e quando uso a erva seca, tá? Quando faz com base é super tranquilo da gente utilizar. Mas no Cold principalmente, que fica muito tempo até virar sabão de fato, ele degrada muito a matéria-prima. Então eu uso mais minerais ali, né, que é a argila, o carvão ativado é super gostoso também, muito mais do que as plantas ou óleo essencial, por exemplo. O óleo essencial eu não gosto de usar nesses métodos de saboaria artesanal, tá? Natural eu não gosto, porque tira muito dos componentes mesmo da planta por conta do pH. E até fazer o sabão, esses componentes são muito degradados, tá bom? Então, a gente precisa ficar muito de olho nessa formulação, para daí a gente saber o que a gente vai colocar. Toda vez que tem na formulação a glicerina, geralmente eu acrescento algum extrato glicólico. A única coisa é prestar atenção, então, nesse tempo de extração. Geralmente eu faço os extratos, principalmente os de glicerina, eu faço vários e deixo em potinhos os extratos. E aí quando eu vou usar, esse potinho já tá pronto, ele já tá lá para eu usar. O de glicerina, ele também dura muito tempo, é o tempo de validade da própria glicerina. Então, quanto mais tempo passar lá, mais benefício ali das plantas vai ter naquele extrato. A Tainá, eu posso usar uma planta fresca para adicionar
ela no shampoo, é isso? Se o shampoo tiver água, você pode. Se o shampoo tiver água, você pode usar a planta fresca. Se o shampoo não tiver água, como é o caso dos shampoos que eu ensino lá, por exemplo, no programa de autocuidado natural, ele não vai à água. No que não vai água, aí não pode usar a planta fresca. Aí precisa ser seca ou em pó. Se o shampoo vai água, você pode usar a planta fresca, porque aí a água da planta vai solubilizar na água que tem na receita e aí tá tudo certo, não tem problema. Se colocar a planta fresca numa fórmula que não tem água, você pode estragar a fórmula ali, né? Você vai acabar, comprometendo a fórmula mesmo. Sim, ele vai água, então você pode sim, não tem problema nenhum. Você pode colocar a planta picadinha ou pode colocar a folha mesmo, pode usar, não tem problema nenhum, tá? Sempre tem que tomar tem que ter esse olhar atento. Tem que sempre ver se a formulação vai água ou não, para daí colocar. Vai água não precisa ser líquida, tá? Falando de formulação que vai água, pode ser cremes. Os cremes que são soluções, né, que é óleo em água ou água em óleo, esses cremes, né, eles também vão água na composição, então você pode colocar a planta fresca. A Luana, como produzimos o extrato de glicerina? Qual a quantidade de glicerina e de planta? Então, Luana, a quantidade vai depender muito se você quer ele mais forte ou se você quer ele mais fraco. Então, a quantidade de planta vai interferir em como que vai ficar o seu extrato no final. O de glicerina, geralmente, eu deixo ali 3 semanas para mais. Geralmente eu deixo até mais, eu deixo um tempão ali extraindo, tá? E geralmente eu faço com pó. Então, as plantas em pó, eu uso a glicerina para solubilizar e para poder extrair esses componentes. Mas não precisa necessariamente, pode ser a planta seca também. A quantidade varia muito de como você quer o seu extrato, mas geralmente eu coloco ali 30 ml de glicerina e eu coloco uma porçãozinha boa, porque eu gosto do meu extrato mais forte. Eu coloco ali 10 a 15, coloco quase metade. Mas é porque eu gosto do extrato forte, porque aí eu coloco menos. E, por exemplo, eu faço um extrato que ele tá mais forte, mas chega na hora, eu quero que ele fique mais fraco. Aí é só eu misturar mais glicerina nele. E aí ele fica mais fraco para eu poder colocar. Então, geralmente, eu coloco bastante do ativo, e aí se eu quero ele mais fraco para usar, eu só coloco mais glicerina na hora, e aí já solubiliza ali, e aí tá tudo certo, tá bom? Mas eu coloco ali, eu coloco bastante, uns 10 mais ou menos, 10 a 15. A Tainá, e como uso esse extrato no cabelo ou no couro cabeludo? Olha, Tainá, geralmente a gente não usa o extrato direto no cabelo ou no couro cabeludo. Pode usar? Até pode, mas eu não vejo muita vantagem em usar direto. A não ser, por exemplo, você vai usar um óleo nos fios. E aí você vai usar só nas pontinhas do cabelo, por exemplo. Vai usar para fazer ali uma oleação no cabelo, para depois você fazer um pré-shampoo, por exemplo. Você faz um pré-shampoo, passa um óleo, deixa ali um tempo, e aí você faz usando um extrato, né? Um extrato oleoso, sei lá, de hortelã. Dá resultado? Dá. Mas, por exemplo, você passar isso direto no couro cabeludo, eu não passo óleo direto no couro cabeludo. Eu não gosto muito de passar o óleo direto. Eu acho que
ele fica muito ali difícil de sair depois, a não ser que eu vá fazer algum tipo de tratamento. Então, tratamento ali para seborreia, para uma caspa. Aí dá para usar? Dá para usar. Mas aí geralmente eu coloco também um pouco de óleo essencial, faz o tratamento e tudo mais ali, né? E depois vai tirar, só que vai ter uma dificuldade de tirar, vai ter que passar o condicionador primeiro, para depois passar o shampoo, porque senão o óleo gruda. Então, assim, dá para usar, mas eu não costumo usar direto. Eu costumo colocar os extratos nos cosméticos e potencializar esse meu cosmético. Por exemplo, eu uso eles para potencializar o meu shampoo, para potencializar o meu condicionador, para potencializar o meu leave-in. Todos esses produtos, produto de corpo, eu uso ele como uma forma de potencializar o meu produto. Mas pode, se você for fazer um tratamento, né, usando o óleo, ao invés de usar o óleo, você pode usar um extrato. Ao invés de usar a água para tirar, para lavar o cabelo, você pode usar uma infusão. Você usa para potencializar. A Tainá, estou amando essa aula, parabéns. Muito obrigada, Tainá, fico feliz de verdade que você está aqui junto com a gente, conversando sobre isso. E obrigada pelas perguntas, pela interação. Eu fico muito feliz quando vocês interagem aqui comigo, porque a gente se ajuda e a gente se potencializa, né? Então não é só a minha visão, é a visão de muitas outras mulheres que estão aqui enriquecendo esse conteúdo. A Luana, sim, também quero forte, perfeito. Então é isso, Luana. Assim você consegue fazer o extrato bem forte. Legal, gratidão. E aí depois, como eu falei, se você fizer o extrato bem forte, depois você consegue colocar um pouco mais do veículo e aí deixar ele mais fraco se você quiser usar ele na formulação. Então, geralmente, exceto a infusão, que a infusão não é legal a gente guardar, tá bom? Se for guardar, até 2 dias na geladeira, mas eu não recomendo guardar, de verdade, faz para usar na hora. A glicerina dá para guardar por muito tempo, é o tempo de validade da glicerina, tá bom? Lembrando que usar as plantas ou em pó ou secas. O álcool também, nossa, demora muito tempo, é o tempo de validade do álcool. Geralmente eu utilizo álcool de cereais, ou vodka, ou álcool 70, tá bom? Depende do que eu quero ali, mas dá pra usar. É engraçado que às vezes eu falo, nossa, vodka, as pessoas ficam falando, nossa, mas você usa vodka? Sim, a vodka é um álcool também, a gente consegue usar a vodka e sai às vezes até mais barato, e mais fácil de achar. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de achar ou álcool 70 ou o álcool de cereais. Então a vodka quebra um galhão aí pra gente usar, tá bom? Gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Eu quero muito agradecer vocês. Quem não entrou no nosso grupo de WhatsApp, entra lá no link da minha bio. Deixa eu tirar aqui. Aí. Entra no grupo lá da bio, o link tá na minha bio, entra lá, é só para aviso dos aulões ou quando eu tiver um curso gratuito que vai ter em breve, já tô dando um spoiler que daqui a pouco a gente vai ter um curso gratuito bem legal. Então, entra lá no nosso grupo de alunas, que é só para aviso mesmo. Lá a gente não tem ninguém dando spam, nem nada disso. Eu só mando mensagem para avisar vocês quando tem aula, tá bom? Muito obrigada por toda essa troca aqui. Eu amo demais essa troca de vocês. Obrigada, meninas, de verdade. Fico muito feliz com isso. Saio daqui energizada, assim, quando eu tenho essa troca com vocês, tá bom? E a gente vai estar junto aqui de novo na próxima terça-feira, às 8 horas, para um novo tema e vamos conversar de novo. Eu vou falar o tema direitinho nos meus stories, então só acompanha por lá, tá bom? Um beijo, um cheiro para vocês e boa noite!